Bem melhor assim, né? Queridos, abramos nossas Bíblias nos Salmos 145, de 8 a 15. Salmo 145, de 8 a 15. Vamos ficar em pé, irmãos, para reverenciarmos a palavra do Senhor. Bendigo e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se. Perdão, irmãos, eu estou com duas. Estou com duas ordens de culto aqui e as duas estão marcadas. Eu deixei marcada, não sei porquê. Uma eu preguei a semana passada. Foi justamente esse que nós vimos. Então, perdão. Mateus 28, de 1 a 10. Agora está certo. Mateus 28, de 1 a 10. Irmão Valdez, por gentileza, o irmão pode ler para mim? Depois do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Havia acontecido um grande terremoto, pois um anjo do Senhor havia descido do céu e, aproximando-se, removera a pedra e estava sentado sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e suas roupas brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos diante dele. Mas o anjo disse às mulheres: não temais, pois eu sei que procurais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, mas ressuscitou, como havia falado. Vinde, vede o lugar onde ele estava. Ide depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para Galiléia. Lá os vereis. Eu vos avisei. Elas então, saindo apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram para contar tudo aos discípulos. E Jesus foi ao encontro delas, dizendo: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide dizer a meus irmãos que sigam para a Galiléia, lá me verão. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós te agradecemos por esse dia de hoje, um dia maravilhoso, quando nós passamos o dia todo, Senhor, aqui, louvando e exaltando o nome do Senhor. Obrigado, Deus, pelos irmãos que aqui vieram para louvar o Senhor, para buscar a face do Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, e nos abençoe, para que nós possamos falar Tua palavra diretamente do Teu trono de graça. Que nós outros, Senhor, possamos ouvir, entender e colocar em prática a Tua palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Poder sentar, queridos. Uma nova vida com Cristo. Meus queridos,
esta época do ano, comemoramos a Páscoa para milhares de pessoas, tem gosto de chocolate, mas seu verdadeiro sentido é a ressurreição de Cristo. Meus queridos, a Páscoa é somente a ressurreição de Cristo. Todas as outras coisas que é feita na Páscoa é do próprio homem. O chocolate, que nem o coelho pode, colocar ovos, mas tem chocolates. E hoje todo mundo compra chocolates. E hoje todo mundo compra os seus ovinhos. Entrega para o seu filho e fala assim: olha, esse aqui é o coelhinho da Páscoa que mandou para você. Isso é mentira, é engordo. Não diga isso para o seu filho. Diga: olha, papai ou a mamãe comprou chocolates para você. São ovos de chocolate. Você pode dizer isso, porque ele tem um formato de ovo. Lá atrás, antes de aparecer essa brincadeira com os chocolates, eram colocados ovos de galinha, e eles pintavam o ovo, e eles lá faziam quem pintasse o ovo mais bonito, o ovo mais atraente, então ganhava um prêmio. E assim foi indo, e aí surgiu a história do ovo de Páscoa. Mas só que esse ovo foi mandado por um coelhinho, e o coelhinho não bota ovo, né? Não tem jeito. Mas então, queridos, cuidado para nós então não colocarmos esta brincadeira de ovos e coelhos que botam ovos. Sem ter culpa, Jesus Cristo morreu em lugar dos verdadeiros culpados, mas não permaneceu morto, ressuscitou ou passou da morte para a vida. Meus irmãos, todas as vezes que eu leio essa parte, ou a parte dos soldados quando começaram a bater em Jesus, eu tenho uma revolta muito grande, porque eu começo a pensar: olha, Jesus Cristo, Ele morreu por mim, Ele sofreu por mim, então eu fico querendo também devolver para aqueles homens que chicoteavam, que colocaram a coroa de espinho, aqueles que deram vinagre em vez de água. Eu sinto uma revolta muito grande. Por isso eu prego sobre isso, mas antes, lá no gabinete, os meus olhos se enchem de água, porque, irmãos queridos, o que fizeram com o nosso mestre, homem nenhum conseguiria aguentar. O homem, por natureza, ele já, com qualquer dorzinha de cabeça, ele faz um esparramo tão grande, e a esposa então fica toda penalizada, né? Uma dorzinha de dente, nossa, coitadinho. Ele vira, né, um homem que está se esvaindo em dores. Agora imagine Jesus Cristo. Era um homem Deus, mas ele sofreu tudo isso por mim, por você e por todos nós. Esse Jesus é maravilhoso. Então ele era filho de Deus e não sentiu as dores. Sentiu todas as dores. Sabe por quê? Naquela hora ele era homem. Ele só passou a ser homem, ser Deus depois da sua morte. Aí ele ressuscitou como
Filho de Deus. E aí ele ascendeu aos céus, e lá ele foi estar à destra do Pai, intercedendo por nós. Então, queridos, a morte, ela foi vencida, porque Jesus ficou pouco tempo lá, embaixo da terra, e ele venceu, e nós venceremos também um dia. Nós venceremos, porque lá nós não vamos ficar. Lá vai ficar somente a nossa carne, que é pó, e pó ela vai continuar. Mas a nossa alma, queridos, ela vai lá, ficar lá no paraíso, esperando então o julgamento final. É lá que eu gostaria de encontrar todos vocês. Não importa se hoje, se amanhã, ou qual será o dia. Importa que eu gostaria de me encontrar com todos esses meus irmãos que estão aqui nessa noite. E aí, queridos, quando vocês daqui a pouco ouvirem esse pessoal cantando, você vai ver que parece que você já está entrando lá no paraíso, que é gostoso ouvir um cântico coral bem executado. Meus amados, quando cremos nisso e entregamos nossa vida nas mãos de Deus, nosso Pai, esvaziando-nos de toda a nossa vontade própria, morremos para a vida antiga e recebemos uma nova. Isso implica morrer para o ódio e ressuscitar para o perdão, deixar a mentira para dizer a verdade, abandonar o pessimismo e reverter-se de coragem. Meus irmãos, quanta coisa bonita tem aqui. Você já pensou se isso acontecer com você? Isso pode acontecer com você nessa noite. É só você entender e colocar em prática aquilo que você vai aprender nessa noite. E aí você vai ser um homem corajoso. E aí você vai ser uma mulher cheia de poder. Sabe para quê? A mulher vai ficar cheia de poder para ela poder abençoar os seus filhos, abençoar os seus netos, abençoar a sua família e trazê-los aos pés de Cristo. Por que a mulher pode fazer isso? Porque ela é amor. E o homem já é mais difícil. O homem é razão. E como razão, muitas vezes ele é muito duro em casa, fala coisas pesadas, não palavrões, nada disso, mas fala coisa pesada que a outra pessoa não quer ouvir, não é? E a mulher, com mais jeitinho, ela fala e consegue acalmar a situação. Sabe, meus irmãos, é muito bom quando nós nos colocamos no altar do Senhor para buscá-lo, para adorá-lo, para dizer que Ele é meu Senhor, que é seu Senhor. E aí você, além de você ler a palavra do Senhor, além de você meditar na palavra do Senhor, você cantar um hino bem gostoso, bem gostoso.
eu sei que aqui tem muita gente que não canta muito bem como eu não sei cantar. Mas de vez em quando eu dou umas arranhadas. Eu sei que aí tem muitos irmãos que falam: pastor, prega, pastor. Prega, por favor, só pregue. Deixe que nós fazemos a outra parte. Mas eu gosto de cantar. E quando eu canto, a minha alma fica em paz. E quando eu medito na palavra do Senhor, a minha alma fica em paz. E é por isso, meu irmão, minha irmã, meus queridos ouvintes, que eu convido você a ler uma porção da palavra de Deus e ali você meditar, você vai pensar naquilo que está ali. E você vai ver que Deus vai te abençoar e você também vai ter essa paz maravilhosa que Ele tem nos dado. Se alguém diz que vive com Cristo, não vai esperar chegar a Páscoa para se reconciliar com alguém. Tem de agir assim todos os dias. É verdade, meus irmãos. Muitas vezes nós ficamos de cara virada para o nosso irmão, para o nosso pai, a nossa mãe, muitas vezes a esposa, com os amigos, que falou alguma coisa que nos feriu. E nós passamos ali dias e dias com aquela mágoa no coração. E se você demorar um pouco mais, ela vai se tornar em raízes. E se ela tornar em raiz, meu querido, você já vai estar com o pé no inferno. Porque o seu coração não pode ter raízes de amargura, não. Não deixe isso acontecer com você. Quando isso acontecer, corra. Faça como Davi. Clame ao Senhor de uma maneira muito especial. E Ele vai te ouvir. E Ele vai te perdoar. E aí sabe o que vai acontecer? Aquele pecado, aquela falta, Ele vai te perdoar e nunca mais Ele vai se lembrar. A sua vida vai contar aquele perdão para frente. E aí você está limpo. E aí você vai poder fazer tudo aquilo que Deus deseja você fazer. Até o próximo pecado. Mas se isso acontecer, faça do mesmo jeito. Fale com o Senhor, clame ao Senhor. Se coloque nas mãos do Senhor, numa posição que Ele te veja, que Ele te enxergue, que Ele vai falar com você também. E aí, meu querido, minha querida, você passa a ter paz no seu coração. Se alguém diz que vive com Cristo, não vai esperar chegar a Páscoa, não. Sabe por quê, queridos? Porque a Páscoa, ela é simplesmente um dia comum, um dia de festa. Isso você tem que pensar todos os dias da sua vida. Isso você tem que pensar a todas as horas da sua existência. Não espere chegar os dias especiais para você falar com Deus, para te perdoar. Não. É a hora que você sentir que você machucou alguém, que você feriu alguém, a hora que você sentir que você escorregou. Clame a Deus naquele momento. Pare o que está fazendo. E se eu estiver atravessando a rua, você enxerga com os dois olhos? Eu só enxergo com um, mas se você enxergar com dois, você vai fazer o seguinte: você fecha um, deixa o olho aberto e fale com Deus.
por causa do trânsito. Então, se você já chegou na calçada, você pode fechar os dois? Não. Encoste na parede e ali sim você pode fechar os olhos e falar com Deus, porque você vai ter a proteção da parede e ninguém vai poder te derrubar. E fale com Deus. Você está dentro do supermercado? Ore ali. Não importa que os outros vão ficar olhando. O outro ministério tem um supermercado chamado Bom Vizinho. Então eu achava que o Bom Vizinho, eu era um bom vizinho da igreja ali do lado, eu ia lá no supermercado, todos os dias eu ia no supermercado. Sabe para quê? Para orar com as pessoas. Quando eu chegava, pastor Souza, tudo bem? Tudo bem? Pastor, eu preciso que o senhor ore por mim. Meu querido, por que você já não falou mais tempo? Não, porque eu ia me encostando perto da pessoa. Aí quando eu chegava perto dele, eu punha a mão aqui nele, assim, segurava para ele não fugir, e ali eu orava com ele. Só que eu orava em voz alta, chamava a atenção de todo mundo do supermercado, até os caixas paravam para ouvir, e ali eu fazia uma oração em voz alta, e ele ficava assim, olhando para todo mundo para ver quem estava olhando para ele. E eu com o olho semi-aberto, eu observava tudo. E assim eu orava por ele ali. E ele não via a hora de sair correndo. Aí, quando ele falou, pastor, Deus ouviu a sua oração? Ele ouviu, mas ele não vai te abençoar, não. Porque você saiu correndo. O principal você não fez. E o que é o principal? Orar com devoção. Buscar a vontade de Deus. Buscar o Senhor com alegria e não com espanto nos olhos. Então você pode fazer isso também. Só que para você fazer isso, você vai ter que ter força na mão. Porque na hora que você pega aqui, a pessoa pode dar um tranco e sair. Aí você vê. Agora, se você não pegar nele, você está orando ali, ele vai embora te deixando sozinho. E aí todo mundo vai dar risada de você. Então, para que ninguém ri de você, ria daquele que correu, e não quis a oração. Mas é isso aí, queridos. Vamos falar com fé, vamos buscar o Senhor com alegria. E aí nós vamos ter a coragem, essa coragem maravilhosa que só o Espírito Santo pode nos dar. Amados, confesso que sou filho, que sou falho como esposo, pai, líder da igreja, como profissional, como amigo, mas faço o possível para viver bem com todos, melhorando a cada dia e praticando os princípios bíblicos. Por isso, meus irmãos, é preciso e nós precisamos ler a Bíblia. Sim, todo crente tem que ler a Bíblia. A Bíblia para nós, os batistas, é o quê? É regra de fé e prática. Por isso nós precisamos ler a Bíblia, porque sem isso nós não podemos ter um dia gostoso e maravilhoso. Temos que ler a palavra de Deus, temos que orar, temos que buscar a face do nosso Deus. Vejo muitas pessoas sofrendo porque não querem pedir perdão ou concedê-lo. Muitos ficam doentes, buscam apoio em psicólogos por viverem com culpa e revestimentos. Desculpa, irmãos,
e ressentimentos. Pessoas assim precisam ressuscitar para uma vida, uma nova vida. Você já parou para pensar isso, meu irmão, minha irmã? Que você pode estar nessa esparrela, que você pode estar assim: eu estou cheio de culpas, eu estou cheio disso, eu estou cheio daquilo. Ah, coitadinho de mim. Será que Deus vai me ouvir se eu falar com Ele agora? Nem vou falar, porque eu estou tão chateado que Deus não vai me ouvir. Para com isso. Vai falar com Deus. Ele vai te ouvir de uma maneira ou de outra, Ele vai te ouvir. E Ele vai dar a você aquilo que você está merecendo. Você precisa ser corajoso. Se você não for corajoso, então você é coitadinho mesmo. Agora, querido, se você se colocar à disposição de Deus, você vai ressuscitar para uma nova vida, buscando Deus verdadeiro, buscando a graça do Senhor para a sua vida. E aí só assim você vai ter uma nova vida com Jesus. Meu amado, você também precisa ressuscitar. Procure investigar em qual área da vida você precisa renascer. Ou seja, o que você ainda precisa entregar a Deus. Não adianta viver carregando coisas mortas, como vícios, reclamações, orgulho, fofocas. Pessoas com essas bagagens vivem querendo puxar o tapete dos outros e se esquecer à beira do abismo. Coisas mortas exalam mau cheiro, e este afastam as pessoas. Ah, meu querido, quando nós encontramos ou ficamos ou sentimos o aroma daquelas pessoas que fazem 15 dias que não tomam banho, 1 mês, 2 meses, 3 meses, né? Quando nós passamos perto do indigente, é horrível, não é? Dói até o seu nariz, os seus olhos chegam a lacrimejar, porque o odor é muito forte. Agora, veja bem o que você está transmitindo para os outros. Se você tiver o seu coração encharcado com essas coisas, você está morrendo aos poucos. Você está com odor de carne podre, e os outros estão sentindo e falando: que culpa que eu tenho de sentir isso desse camarada ou dessa camarada que está pecando, que está suja, que está sujo. Então, queridos, é assim que nós ficamos quando nós damos o caminho para Satanás. Ele faz tudo isso conosco. Sabe por quê? Para depois ele dizer: aí, derrotado, consegui te derrotar mais uma vez, e agora eu te derrotei para sempre, porque você está aí todo mal cheiroso. Você perdeu a essência que você tinha. Você perdeu a essência do seu Senhor, e agora você está com a minha essência. Isso é para que eu possa marcar terreno sobre você, e agora você é meu. Nunca mais você vai voltar para o seu Senhor. Acabou aquela vidinha, né? De limpeza, de perfumes, aquele aroma gostoso. É muito
muito bom quando nós chegamos perto de uma pessoa que ele traz um aroma gostoso, não é? Tem gente que vai até assim, porque o cheiro, o aroma que a gente passa fica no ar e as pessoas então vai acompanhando com os olhos e com a respiração, porque quer continuar sentindo aquele aroma gostoso do perfume que ele está usando. E se for então o perfume de Cristo, meus irmãos, meus queridos, ele também vai querer usar aquele perfume. Por quê? Porque o Espírito Santo está em você. Ele já limpou toda a casa. E agora o Senhor passa a fazer morada ali conosco através do Espírito Santo. E aí nós vamos começar a exalar um cheiro suave e gostoso. E aí todos vão sentir e todos vão procurar estar perto de nós. Para concluir, meus irmãos queridos, temos de morrer para tudo isso acontecer, para uma vida nova junto com Jesus. Afinal, você prefere o mau cheiro das coisas que dominam e escravizam sua vida, ou o perfume da vida nova com Jesus, que nos liberta da escravidão? É verdade, querido. Isso é uma realidade na sua vida, na minha vida. Se nós estivermos com Cristo, todos vão ouvir, todos vão saber, todos vão sentir aquele perfume maravilhoso que só Jesus tem, e que nós também vamos ser agraciados de exalar aquele perfume. Sabe por quê? Porque Ele é o nosso Salvador. Porque agora nós somos filhos do Deus Altíssimo. Porque Jesus já nos salvou. Jesus já nos libertou. E portanto, meu querido, minha querida, nós vamos poder viver uma vida nova e maravilhosa com Cristo. Que Deus nos abençoe. No batismo.